Ver se está certo. Ok. Gravando, então. Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso curso, o Ministério do Espírito Santo. Hoje, mais uma aula, depois de uma pausa que nós tivemos aí por mais ou menos 2 semanas. Então, sejam todos bem-vindos. Nós estamos na aula 24 ou 25, daqui a pouco eu confirmo com vocês, mas nós estamos buscando compreender o ministério do Espírito Santo. O Deus da Bíblia, o Deus que se revelou, o Deus criador de todas as coisas, ele é um Deus trino, ou seja, é um Deus que se manifesta em 3 pessoas ou personalidades, mas ele é um Deus triuno, ou seja, embora sejam 3 pessoas, é um Deus só. E é por isso que nós chamamos de Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E você que está acompanhando o curso sabe que a pessoa do Deus Pai, que enviou Jesus Cristo, que veio a este mundo, que viveu, morreu, ressuscitou e retornou aos céus, nos enviou o Espírito Santo. Então, a ação de Deus no mundo hoje, ela acontece através da pessoa do Espírito Santo. Daí a gente compreender e viver e se relacionar e ser cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele aponta para Jesus Cristo, ele revela Jesus Cristo, ele nos ensina a vontade e os ensinamentos de Jesus Cristo. E ele também nos cura, ele faz milagres. O Espírito Santo é o Deus que se move no mundo dos homens. Então, é fundamental que a gente compreenda isto, ok? Então, vamos lá. Nós estamos também estudando o livro de Atos. No começo, na primeira parte do programa do nosso curso, nós tentamos definir as bases bíblicas sobre a doutrina do Espírito Santo. Quem é, como ele se relaciona, as características, o caráter do Espírito Santo, as características pessoais, e depois nós entramos numa parte mais do ministério do Espírito Santo, desde Atos dos Apóstolos. Então, vocês devem se lembrar aí, Atos dos Apóstolos é um livro escrito por Lucas, o mesmo evangelista que escreveu o Evangelho de Lucas. É um livro histórico, é o livro que narra a história da igreja que está nascendo, e a história de como o Espírito Santo está empoderando a igreja, fazendo com que a igreja nasça, se fortaleça, nasça a sua liderança também. Então, nós temos em Atos 1, por exemplo, a narração de Lucas explicando que Jesus Cristo ressuscitou, ficou cerca de 40 dias entre os homens neste mundo, agindo e aparecendo aos discípulos e a muitas outras pessoas. É bom que você se lembre que a Bíblia registra que Cristo apareceu para os seus discípulos algumas vezes, apareceu para algumas mulheres algumas vezes, mas ele apareceu para mais de 500 pessoas de uma vez só. O corpo ressurreto, Cristo ressurreto. Ok? Então, é importante que a gente compreenda. E Lucas narra, então, a promessa de Jesus, que ele iria aos céus, mas ele iria mandar um outro consolador, um outro conselheiro. A referência é ao Espírito Santo. E o Espírito Santo agora ele seria derramado sobre toda a carne, seria derramado sobre a igreja em especial. E a ação do Espírito Santo ia gerar um novo poder no mundo, o poder para testemunhar Jesus Cristo, o poder para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, este poder, ele foi prometido por Jesus, e depois Lucas relata isso em Atos 1. Atos 2 é, então, a ação. O Espírito Santo vem sobre os discípulos, primeiramente sobre 120 discípulos que estavam reunidos no cenáculo, e eles recebem
visões de Deus, eles recebem empoderamento de Deus, eles falam novas línguas como um sinal de que o evangelho agora estava sendo espalhado para todas as raças, tribos, línguas e nação, e eles veem como se línguas de fogo pousar sobre ele, num símbolo claro de que agora o Espírito Santo estava neles, dentro deles, preparando eles para a missão no mundo. Então, a gente vai vendo depois Atos 3, Atos 4, esse mesmo poder chegando a Samaria. Nós vamos ver Atos 5, 6, 7, a escolha dos 7 homens que foram chamados depois de diáconos e se juntaram. A escolha, inclusive, de um apóstolo chamado Matias. Matias substitui Judas, que se suicida, e Matias passa a ser o 12º apóstolo. Depois, 7 homens são escolhidos para exercer o diaconato, o serviço das mesas, dentre eles 2 bastante conhecidos, como Estevão e Filipe. Estevão vai ser o primeiro mártir cristão, Atos 7, e Filipe vai ser um grande evangelista na região de Samaria, e depois ele vai morar na cidade de Cesareia, ok? Aí chegamos em Atos 9, a conversão de Paulo. Atos 10, os milagres operados por Deus através de Pedro, e como Deus vai incluindo os não-judeus, os gentios, ao seu projeto de igreja, ao seu projeto de igreja universal, igreja católica. Católica significa universal, ok? E aí a gente entra por Atos 12, 13, a primeira viagem missionária de Paulo, 14, 15, o primeiro concílio em Jerusalém, quando a igreja se reúne e o Espírito Santo dá unidade a tudo que eles vão fazer. Atos 16 começa a segunda viagem missionária de Paulo, nós acompanhamos aí pelos mapas que nós fomos mostrando para vocês. A prisão de Paulo, as primeiras prisões de Paulo, Paulo sofrendo porque prega o evangelho de Jesus Cristo, que os judeus que são voltados à lei de Moisés não aceitam, acham que Paulo é um sectário que prega uma seita e que prega um Cristo que não é o Cristo esperado pelos judeus. Eles esperam um Cristo político, poderoso, que vai subjugar Roma e que vai colocar Israel de novo em destaque. Mas Jesus vem como uma criança pobre, que nasce numa estrebaria, num lugar onde era o lugar dos animais. Jesus Cristo não aceita viver, digamos assim, diante da elite judaica. Então, Jesus Cristo morre crucificado, o que para o judeu é um escândalo. Então, para eles, o que Paulo está pregando é uma outra religião, eles não têm interesse nisso. O interesse deles é que Deus restaure o reino a Israel, e Israel seja o povo escolhido, o povo da promessa, e sejam cabeça e não cauda. E eles acham que tem a lei de Moisés e que, porque eles têm a lei de Moisés, eles são um povo diferenciado de todo mundo, eles têm uma justiça própria. Mas Jesus e Paulo vão dizer que a justiça própria deles não pode salvá-los. A lei de Moisés não pode salvar. A lei, na verdade, é um guia para mostrar a justiça de Deus, as perfeições de Deus e como Deus quer que as pessoas vivam. E Paulo vai dizer que alguém só pode ser salvo pela fé em Jesus Cristo, na obra de Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Então, os capítulos vão se sucedendo. A gente vê a prisão de Paulo e Silas e como Deus age poderosamente. Depois a gente vai ver a terceira viagem missionária de Paulo, que começa em Atos 19, ok? Em Atos 19 começa, nós vamos ver aqueles grandes acontecimentos acontecendo em Éfeso, quando o Espírito Santo empodera Paulo de tal forma que até os lenços e os aventais de Paulo têm virtude, porque Éfeso é um lugar de muita idolatria, de muita feitiçaria, e Deus faz um reboliço, digamos assim, na cidade de Éfeso, que era o centro
de uma fé idólatra, por exemplo, a deusa pagã, a Diana dos Efésios, ok? Então, nós vamos avançando e agora a gente chega no capítulo 20. A partir de agora, eu vou compartilhar a tela com vocês para que a gente acompanhe também a partir do slide, tá ok? Vamos ver. Vocês podem confirmar se estão vendo a tela? Gi, você consegue ver aí? Sim, pastor, dá para ver. Dá para ver? Então tá bom. Então estou aprendendo aos pouquinhos aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui. Ó, deixa eu só mostrar para vocês a partir de Atos 19, a viagem de Paulo. Paulo sai daqui, ó, de Antioquia, passa pela cidade onde ele nasceu, Tarso, Derbe, Listra, Icônio, aí chega na outra Antioquia, que é a Antioquia da Psídia, passa para o Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Troade, e vai lá para a região da Macedônia, aqui em cima, que está nesse círculo, olha. Depois ele desce para a região da Grécia, que é também chamada de Acaia, ó, e faz o caminho de volta. Só que o caminho de volta, quando chega em Troade, aqui, ó, ele vai para essa ilha chamada a Ilha de Assos, de Mitilene, e segue até Mileto aqui, ó, que é uma cidade importante do mundo antigo, da onde veio aquele filósofo Tales de Mileto. Ele passa pela cidade meio ilha aqui de Rhodes, e depois ele pega o mar aberto e vem até Tiro aqui, ó, que é uma cidade da Fenícia, passa por outra cidade chamada Ptolomaida, e depois chega em Cesareia. Cesareia é onde mora o evangelista Filipe, e é onde Paulo vai ser julgado posteriormente aqui. É bom a gente lembrar. De Cesareia, ele vai para Jerusalém. Olha aqui, tá ok? Então, só lembrando essa terceira viagem. Então, aqui só para a gente se lembrar, Paulo passa 3 meses pregando aos sábados na sinagoga de Éfeso. Ele é rejeitado por alguns judeus radicais. Paulo, então, vai para ensinar numa escola chamada Escola de Tirano. Ele fica 2 anos. Olha como a viagem de Paulo é mais longa aí. Como o Espírito está preparando Paulo e está formatando todo um ambiente aí. Paulo e os milagres extraordinários em Éfeso. Nós falamos sobre isso, como o Espírito de Deus empodera Paulo para fazer milagres e prodígios como nunca na cidade de Éfeso. A gente viu também que tinha um pessoal lá que queria imitar Paulo, viu os poderes que Paulo tinha dados pelo Espírito e achava que podia ter também. E deu maior confusão, vocês lembram disso. Éfeso é tão impactado pela mensagem de Paulo no poder do Espírito Santo que muitos feiticeiros queimam seus livros de feitiçaria na praça pública, né? E só que isso depois, os idólatras de Éfeso começam a acusar Paulo e um tumulto se estabelece na cidade e a multidão, insuflada por essas pessoas, querem matar Paulo. Olha só. Então, o capítulo 19 é isso. No 20, então, nós vemos aí que Paulo foi para a região da Macedônia e da Grécia, eu mostrei lá no mapa, ok? Ele fica 3 meses, mais ou menos, pregando nessa região. Depois ele retorna, faz aquela pregação importante em Troade, que é uma cidade litorânea. Ele ressuscita um moço que cai da janela, chamado Eutico, né? E ele passa por algumas cidades lá, e ilhas como Assos, Mitilene, Mileto, e se despede dos líderes efésios lá em Mileto. Ele manda chamar os presbíteros da igreja e diz a ele, olha, nós nunca mais vamos nos ver nesse lado da vida. É uma comovente despedida de Paulo lá com os líderes efésios, ok? Aí a gente chegou no capítulo 21, início da viagem de Paulo para Jerusalém, né? Paulo pega um navio que vai para Fenícia, onde está a cidade de Tiro, né? E quando chega e passa pelas 3 cidades lá, Tiro, Ptolomaida e Cesareia, ele é advertido para não ir a Jerusalém, porque tem alguns judeus que lhes são hostis. Então, Paulo diz, olha, eu estou pronto não só para ser preso, mas para morrer por Jesus Cristo.
E ele vai para Jerusalém, mesmo um profeta chamado Ágamo dizendo: Paulo, não vá porque você vai ser preso. Ele falou: eu sei que eu vou ser preso e é para isso mesmo que eu estou indo, né? Paulo chega então em Jerusalém, depois da sua terceira viagem missionária, ele se encontra com Tiago. Lembra que Tiago é uma espécie de pastor líder em Jerusalém. Ele se encontra com os demais presbíteros, eles se conversam, Tiago aconselha Paulo para ficar atento ao clima hostil que o espera em Jerusalém. Paulo depois é preso, nós já vimos isso, ele faz um grande discurso à multidão, e a gente lembra que Paulo era dotado de vários dons, dentre eles uma capacidade, uma inteligência para falar e ouvir em línguas distintas. Paulo, pelo menos, no mínimo 4 idiomas, né? Hebraico, aramaico, o grego e o latim. Paulo era um cidadão do mundo. Tem mais gente entrando aqui, eu estou só dando ingresso a eles. Paulo era um cidadão do mundo e ele está fazendo isso de uma forma impressionante no poder do Espírito, ok? Então, nós vamos agora ao capítulo de número 22, que a gente já passou também. Paulo faz um discurso impressionante à multidão que está perto do templo. Paulo vai para uma escada, pede para falar, começa a falar em aramaico, que era a língua mais popular naquele momento, porque o grego era falado mais dentro do templo com os sacerdotes, e a multidão começa a ouvir Paulo em silêncio. Até quando Paulo fala que ele não veio só para pregar aos judeus, ele veio para pregar, inclusive, para os gentios, ou seja, os não-judeus. Quando ele fala isso, a multidão, que é judaica ou judia, se revolta com Paulo, porque eles entendem que eles são o povo da promessa e que só eles que vão ter acesso à salvação de Deus. Mas Paulo diz que não. Quando a coisa começa a ficar feia, Paulo revela a sua cidadania romana, e isso faz com que ele seja protegido ali da multidão raivosa, porque os cidadãos romanos não podiam ser açoitados nem amarrados sem julgamento. Primeiro tinha que ter um julgamento. Então, Paulo é solto e é mandado, então, para diante do conselho dos judeus, o chamado Sinédrio Judaico. Assim, termina o capítulo de número 22. Paulo está em Jerusalém, ok? E lá no Sinédrio Judaico, o que é o Sinédrio, gente? O Sinédrio é um conjunto de homens judeus, considerados homens sábios, que formam uma espécie de conselho para resolver as questões da vida judaica. Os judeus estavam sob o domínio dos romanos, mas os romanos davam certa liberdade na religião, nas questões internas. Isso era resolvido não pelos romanos, mas pelo Sinédrio Judaico. É por isso que Paulo é mandado para o Sinédrio Judaico. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí que está fazendo uns barulhinhos aqui. Dá uma olhadinha aí, gente. Então, diante do Sinédrio Judaico, Paulo começa a dizer que tem vivido diante de Deus, está com a consciência limpa, e quando ele fala isso, o chefe dos sacerdotes manda alguém punir Paulo, e alguém bate na boca de Paulo. Paulo repreende, cita a lei em sua defesa, e a estratégia de Paulo sabendo que dentro do Sinédrio havia gente dos vários partidos religiosos e políticos dos judeus, por exemplo, os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes, Paulo se vale de uma estratégia que era apelar para o conhecimento dos fariseus. Paulo afirma que está sendo julgado simplesmente porque crê na ressurreição. Quando ele diz isso, uma confusão de novo se estabelece. Porque o grupo dos saduceus não criam em ressurreição. Eles não criam nem em espírito. Eles achavam que a pessoa simplesmente morria e acabava tudo. Não criam em anjos e muito menos na ressurreição. Mas os fariseus, que eram um outro grupo de judeus, criam em todas essas realidades espirituais.
Então, saduceus e fariseus começam uma discussão que vai ficando cada vez mais violenta. Então, os romanos pegam Paulo e levam ele de novo à fortaleza para que ele não sofra riscos de integridade física. Mas aí alguns judeus vão lá e tentam convencer os romanos para mandar Paulo de novo para o templo. Mas era só um estratagema, uma estratégia para que quando Paulo tivesse vindo, eles iam sequestrar Paulo e matar Paulo. E sabendo disso, o governador da região envia Paulo lá para Cesareia, que é aquela cidade da onde ele veio para Jerusalém. Lá está um preposto do governo romano, um governador chamado Félix. Lembrando, os romanos eles estabeleciam governadores nos lugares aos quais eles dominavam. Então, a Judéia estava, e a Palestina inteira, na verdade, né? Israel e os outros países ali ao redor, aquela região, estava sob o domínio romano. E o que faziam os romanos? Colocavam um preposto deles, um representante deles, um governador. Félix era um desses governadores na região de Cesareia, na cidade de Cesareia. Então, Paulo fica aguardando o seu julgamento lá na cidade de Cesareia. Assim termina o capítulo de número 23. E aí a gente parte para o capítulo de número 24, que eu estou compartilhando na tela com vocês aí. Então, Paulo agora é levado de Jerusalém para Cesareia. Ó, eu só vou mostrar num mapinha aqui para vocês saberem exatamente. Ó, Jerusalém, Cesareia. Aqui em Cesareia tem um representante romano, o nome dele é Félix. Ele é uma espécie de governador. Ele é um representante do Império Romano. Paulo é levado daqui de Jerusalém para Cesareia. Aqui em Cesareia também mora Filipe, aquele que evangelizou Samaria, ok? Só para a gente se localizar. Voltemos de novo lá ao capítulo de número 24. Então, Paulo está em Cesareia, na província da Cesareia, e o sumo sacerdote vem lá de Jerusalém, o chefe do Sinédrio Judaico, para apresentar acusação contra Paulo. E ele traz um dossiê de acusação. Claro, acusações falsas. O que ele está dizendo sobre Paulo? Que Paulo está pervertendo a verdadeira religião, o judaísmo. Paulo está ensinando que um tal de Jesus, um nazareno, um homem lá do interior de Israel, ressuscitou e ele é o Messias e que Paulo está fazendo os milagres e pregando a sua mensagem em nome desse Messias. E Israel não aceita esse tipo de Messias. Então é por isso que esse dossiê falso está sendo colocado contra Paulo. Então, Paulo faz um discurso em defesa, em sua defesa, diante do governador Félix, e Paulo cita de novo que ele está sendo acusado porque ele crê na ressurreição, e os seus antepassados também criam na ressurreição dos mortos. O governador Félix interrompe o julgamento porque ele fica meio confuso com o tema e ele está tentando entender por que a multidão insuflada pelos líderes judaicos estão tão assintosas contra Paulo. E o governador fica temeroso, porque Paulo também diz ao governador que Deus vai chamar a prestação de contas todos os seres humanos, inclusive aqueles que exercem autoridade. E Félix fica assustado com essa mensagem de Paulo e fala: gente, vamos parar por aqui, nós voltamos o julgamento no outro dia. E o que acontece? Esse Félix é um político, e um mau político. E de mal político a gente entende bem, especialmente no nosso país. Félix tenta, então, subornar Paulo. Ele fica chamando Paulo de vez em quando para conversar, para ver se Paulo oferece a ele dinheiro para ele dar um jeito de soltar Paulo. Mas Paulo vai várias vezes ter audiência com o governador Félix. Isso se passa 2 anos. Mas Paulo não abre mão da sua integridade e Félix não consegue suborná-lo. E depois de passar 2 anos que Paulo está preso,
Olha só, gente, 2 anos lá em Cesareia. Então, é trocado o governador em Cesareia. Sai Félix e entra um outro governador chamado Festo. Festo agora é o representante dos romanos na província da Cesareia. Aí termina o capítulo de número 24. E aí a gente começa o capítulo de número 25. Paulo está diante de Festo. Antes de eu começar o capítulo de número 25, eu vou abrir um pouquinho para perguntas, para dúvidas, para coisas que ficaram no esquecimento, ou seja, qualquer uma das questões, porque a gente ficou aí 2 semanas sem aula, é possível que a gente tenha perdido um pouquinho o contato com algumas coisas. Então, nós chegamos no capítulo 24, faltam o 25, 26, 27 e 28. Então, nós estamos a 4 capítulos do final do livro de Atos. Paulo está na cidade de Cesareia, sendo julgado pelo representante romano. O primeiro dele foi Félix, e Paulo ficou durante 2 anos sendo acusado e preso, sem que se chegue a uma condenação. Agora troca-se o governador, entra Festo. Vai começar o capítulo de número 25. Ok? Então vamos lá. Vamos dar agora a oportunidade. Eu vou tirar o compartilhamento um pouquinho. E agora, quem quiser fazer uma pergunta, abre o microfone aí e faz. Eu só não vou conseguir, eu acho que ver o Zap, só se a Giz conseguir aqui, eu acho que ela vai me ajudar. Ou façam por aqui, ou façam pelo Zap, ou pelo bate-papo aqui, tá bom? Com vocês, alguém tem alguma questão? Eu, pastor, Maicon. Vamos lá, é o Maicon, é isso? Isso. Pastor, então o julgamento de Saulo foi igual o de Jesus, né? Mais ou menos assim, que foi lá para Em que sentido? Do julgamento, quando Jesus chegou em Roma, preso, que Pôncio Pilatos mandou ele lá para outra terra. Agora esqueci o nome, que eu sou meio esquecido. Que era a briga dos fariseus lá também, que queriam a morte de Jesus. Certo. Aí chegou, acho que Herodes, né? É o mesmo sinédrio judaico que julga Jesus, que vai julgar Paulo também. Jesus está em Jerusalém e não em Roma. Não vamos só confundir as cidades, tá bom? Isso, okay? Então foi parecido, né? Então, né? Foi muito parecido em alguns aspectos. Muito parecido, sim. Quem acusa Jesus são os líderes judeus, os líderes do sinédrio, e quem acusa Paulo também é esse mesmo grupo de pessoas. Ou seja, Jesus está sendo acusado, foi acusado de 2 crimes. Um pelos judeus, e qual era o crime que os judeus acusavam Jesus, antes de ver Paulo? Jesus. Era o crime de blasfêmia. Jesus dizia: eu sou Deus. Eu posso perdoar pecados. Eu tenho poderes divinos, tanto é que eu curo pessoas. E os judeus não aceitavam que Deus pudesse estar numa pessoa. Portanto, eles estavam dizendo que Jesus, quando dizia eu posso perdoar pecados, porque eu sou Deus, ele estava blasfemando. Então, os judeus acusam Jesus disso. Mas não era a única acusação. Jesus foi acusado também pelos romanos. E os romanos acusavam Jesus de quê? De terrorismo, de sedição. Ou seja, tem um homem que está dizendo que ele é senhor dos judeus, e não só dos judeus, mas de todos. Que conversa é essa? Senhor é o imperador romano. O imperador romano é o senhor sobre tudo. César é senhor. César é Quírios. Então, o imperador romano, ele era considerado não só um homem, mas ele era filho de Deus. E sendo filho de Deus, ele era também um Deus. Portanto, quando Jesus se apresenta como filho de Deus e como Deus, ele confronta diretamente Roma e o seu imperador. Então, Jesus vai à cruz e é morto por causa disso. É acusado pelos romanos de terrorismo, de revolucionário,
e pelos judeus de um blasfemo, porque dizia que era Deus e podia perdoar pecados. Paulo, de certa forma, a mesma coisa, porque Paulo está pregando o Cristo ressurreto, que já tinha sido morto pelos judeus. Então, ele era um blasfemo também, ele estava blasfemando em relação à religião judaica, conforme a visão dos judeus do Sinédrio. E Roma? Roma estava falando, olha, esse Paulo é um perturbador, ele está fazendo aqui uma agitação, e nós não queremos agitação, porque daqui a pouco esse povo vai se revoltar e vai complicar a situação para Roma, ele não nos interessa também. Então, da mesma forma que Jesus teve a hostilidade dos judeus e dos romanos, Paulo também. Ok, Michael? E aí, pastor, obrigado. Legal. Mais alguma? Mais alguma questão? Deixa eu ver se aparece aqui, ou se todo mundo... A Cristina, deixa eu ver, não sei, pedir para ativar som. Eu não sei se a Cristina está tentando, a Cris está tentando falar. Para mim apareceu aqui, eu acho que não. Foi eu aqui que mexi em algum lugar. Ô, Manu. Oi. Boa noite. Boa noite, Rogério. Paz, meu irmão. Deus abençoe a todos. Manu, uma pergunta. O Paulo foi muito confrontado por pregar o Cristo ressurreto e dar muita ênfase nessa questão, e a partir daí ele passou a ser odiado pelos próprios religiosos e pelo próprio poder da sua época, né? Vindo para os nossos dias, nós estamos diante de uma pandemia e nós que somos cristãos, nós estamos sendo prudentes em não ter templos de 4 paredes para se reunir e pregar o Cristo ressurreto. Nós estamos sendo prudentes ou nós estamos nos acovardando de deixar de estar no templo? É só para você dar mais ou menos um parecer do que você acha da época de Paulo e os nossos dias de hoje, nessa questão de nós estarmos reunidos. Eu não sei se você entendeu a minha pergunta, e tem muito a ver com o que nós estamos falando aí. É isso. Entendi. Então, vamos lá. É bom que a gente compreenda quem somos nós, os cristãos. Vocês vão se lembrar que, durante todo o Antigo Testamento, Deus estabelece um lugar de encontro com o povo, né? Por exemplo, quando Deus conduz o povo pelo deserto sob a liderança de Moisés, há tabernáculos. E tabernáculos era uma tenda montada em alguns lugares onde Deus se encontrava com o povo através de Moisés. Depois os tempos foram passando, depois de Moisés veio Josué, depois de Josué os juízes, até que chegou a época de Israel pedir um rei. E isso aconteceu nos tempos do profeta Samuel. Pediu um rei. Deus não tinha esse projeto para Israel. Deus queria se relacionar diretamente com o povo. Mas como o povo insistiu e pediu, Deus deu um rei a Israel. E quem foi escolhido? Saul. Saul reinou aproximadamente 40 anos. 40 anos. Depois de Saul veio Davi. E foi Davi quem quis construir um templo a Deus, para que Deus fosse adorado no templo, já que agora a nação de Israel não estava mais, digamos assim, andante. Agora eles estavam estabelecidos num lugar. Então, Davi prepara e Salomão constrói o templo. Esse templo é construído mais ou menos no ano 970 a.C., portanto, 1000 anos aproximadamente. Só que no ano 700 e pouco,
Israel é invadida pelos babilônios e os babilônios destroem o templo. Destroem e leva Israel cativeiro. Então, agora, Israel não tem mais o templo. O que eles têm agora? Era a lei de Moisés. Então, o que acontece? Eles ficam 70 anos no exílio e, quando eles começam a voltar, um novo templo é construído. É um templo agora menor, mais simples, mas ele é construído à época do profeta Ageu. Lembra daquela frase? A glória da segunda casa será maior que a primeira. Essa glória tem a ver com a ação de Deus, não com a construção, porque a construção é mais simples que a primeira. Então, quando você vê os pastores falando isso em igrejas hoje, o contexto é completamente equivocado. Deus está falando para Israel, para o segundo templo, na época do profeta Ageu. Tá? Minha é a prata, meu é o ouro, é nesse contexto, tá? E que a gente tem que tomar cuidado para não ficar pegando contextos errados da Bíblia. Então, é construído. Mais para frente, passando lá, sei lá, uns 100 anos, o rei Herodes, um dos reis, Herodes, que Herodes é um título, ele faz uma grande reforma no templo. E aí sim, esse templo agora fica bonito, e é esse templo que vai estar de pé na época de Jesus. Ok? Então, Jesus nasce, é esse templo de Herodes, que está o segundo templo. Então, Jesus morre, Jesus ressuscita no ano aproximadamente 33. Paulo começa a pregar aproximadamente a partir do ano 40, 45, aproximadamente. Quando chega no ano 70, esse templo é destruído pelos romanos. Então, Israel dispersa pela terra e eles não têm mais templo. Mas mesmo antes de acontecer isso, a gente vai lembrar que os judeus da Judéia não gostavam dos samaritanos, por uma série de questões históricas, ok? Então, os judeus diziam, o lugar de adorar é em Jerusalém, no Monte Sião, no templo. Os samaritanos diziam, não, o local de adorar é onde o nosso pai Jacó viveu, perto do Poço de Jacó, tem um monte chamado Gerezim, é lá que a gente adora. Desde a época lá dos filhos de Salomão, aquela encrenca lá. Então, aquela mulher pecadora, quando encontra Jesus, em João, e diz assim, eu vejo que o senhor é profeta, onde é que a gente deve adorar? A gente deve adorar no templo, na praça pública, a gente deve adorar aonde? Qual é a resposta de Jesus para ela? A resposta é, virá um tempo, e esse tempo já chegou, que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Não é mais como o tabernáculo em Moisés, não é mais como o templo em Davi e Salomão. Agora, Deus habita no ser humano, no interior do ser humano. E essa adoração tem que ser feita em espírito e em verdade. Então, desde essa época, fica claro que a adoração a Deus feita pelos discípulos de Jesus é algo essencialmente espiritual. Nós adoramos a Deus com a nossa vida, com o que nós fazemos, porque o ser humano, se tornou o templo de Deus. Agora, nós nos reunimos também para adorar coletivamente nos auditórios. Mas aquilo não é templo, porque não há mais templo. O templo é o ser humano. O que nós fazemos é nos alegrar na comunhão, no partir do pão. É uma alegria para os cristãos adorar em unidade, mas ali não é o culto em si, ali é uma celebração. O culto tem que acontecer no domingo, na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Agora, a questão é, o que está acontecendo hoje no Brasil? Tem algumas pessoas, alguns pastores, gente falando que os cristãos estão sendo proibidos de exercer a sua fé. Meus irmãos, há um grande equívoco aí. Há um grande equívoco. Primeiro, os cristãos não estão sendo proibidos no Brasil de exercer a sua fé. Eu estou exercendo a minha fé.
E você, se for fiel a Deus, está exercendo a sua fé. Ninguém está nos proibindo de ser cristãos. Ninguém está nos proibindo de professar Jesus Cristo. Ninguém está nos proibindo de fazer culto doméstico. Ninguém está nos proibindo de ler a Bíblia Sagrada. Ninguém está nos proibindo, se a gente quiser orar 24 horas por dia, ninguém está proibido. Nós não estamos sendo denunciados porque alguém pegou a gente orando como Daniel. Nada disso. Ou seja, nós não estamos sofrendo perseguição religiosa. Mas alguém pode falar, mas nós não estamos podendo nos reunir na igreja porque, sei lá, o governo fechou os templos. Também não é verdade. O que está acontecendo no Brasil é uma emergência sanitária. Ou seja, os lugares de acumulação de pessoas que podem fazer com que o vírus se espalhe. Foi pedido o mesmo sacrifício à igreja, como foi pedido aos negócios, às empresas, aos comércios. Para quê? Para durante 2 ou 3 semanas não se reunirem, para que o vírus não se espalhe, até que o sistema hospitalar deixe de ser pressionado, para que, se as pessoas ficarem doentes, elas possam ser atendidas no sistema hospitalar. É apenas isso. É provisório e é por uma finalidade sanitária. Então, isso nada tem a ver com perseguição e nem proibição de cultuar. Inclusive, a questão que envolve os cristãos nesse aspecto, nós precisamos entender o que é ser cristão. Tem alguém com o microfone aberto que está fazendo um barulho enorme, dá uma checadinha. É o microfone do Jefferson aí. Ah, é? É, tá aberto. Então, Jefferson, vê se você consegue fechar aí, por favor. Está fazendo um barulho grande. Então, Rogério, em resumo, nós não estamos sofrendo perseguição no Brasil. Os cristãos não estão proibidos de exercer a sua fé. O que foi nos pedido, como foi pedido para os comerciantes, os industriais, as casas de shows, que por 2 ou 3 semanas deixemos de nos aglomerar para que o vírus não se espalhe e para que o sistema hospitalar e médico possa atender as pessoas sem que haja superlotação das UTIs, inclusive. Então, os cristãos não estão sendo frouxos ou covardes, pelo contrário, é hora dos cristãos serem pessoas sensatas e de bom senso e proteger a saúde das pessoas até que as coisas estejam sob controle. Responde a pergunta, Rogério? Amém, mano. Obrigado. Aí é mais por conta dessa... Jefferson, eu acho que é você, hein? Em nome de Jesus, Jefferson. Escuta o pastor e desliga esse microfone, meu pai. O seu microfone está aberto e está fazendo um barulho grande. Isso, agora eu acho que ele achou lá. Então tá bom. Então, mano, era mais para dar um panorama que nas mídias, né? Existe muitos pastores que estão em evidência e questionam as igrejas que estão fechadas e que querem que elas se abram. E eu acho que, graças a Deus, a nossa comunidade ela tem preservado pela prudência para contribuir, inclusive, com a população para que, de alguma forma, nós nos precavemos e nos protegemos, né? E por isso mesmo, por isso que eu fiz essa pergunta. Tá bom? Obrigado. Muito bem, muito oportuna a sua pergunta. E se mais alguém tiver alguma dúvida ainda a esse respeito, pode perguntar e a gente vai tentar ajudar aqui a esclarecer. Enquanto vocês vão pensando aí a respeito, é curioso que, o que eu acho um pouco curioso é que tem alguns cristãos que estão reclamando, por exemplo, de ter as igrejas abertas. E eu, como pastor, por exemplo, acho curioso isso, porque algumas pessoas, por exemplo, que eu vi se pronunciando
em redes sociais, Deixa eu, então. WhatsApp, são pessoas que não costumam frequentar muito a igreja, não. E eu estou lá sempre, né? A nossa comunidade, por exemplo, faz 13, 14 anos que está com as portas abertas, e algumas dessas pessoas que estão pedindo igreja aberta não são tão frequentadores assim da igreja. É um pouco estranho isso, não é não, gente? Estão me ouvindo aí? Se tiver alguém que quiser combinar... deixa eu ver aqui. Ó, eu vou fechar aqui o microfone do A Pamela está pedindo para você ver se consegue fechar o microfone do Jefferson aí como anfitrião, mano. Eu acho que você fechei. consegue. Eu fechei aqui agora, ó. Isso, agora ele fica lá, em nome de Jesus, e a gente fica em paz aqui para ouvir o povo. Meu Deus do céu, né? Agora sim, Rogério, nós fechamos lá. Consegui achar aqui o lugarzinho para fechar. Gente, alguma dúvida sobre o que nós falamos ou sobre o que o Rogério falou? Senão eu retorno aqui para o capítulo 25 do livro de Atos. Alguma questão a esse respeito? Aproveitem esse tempinho aqui que vocês têm. Pastor, só mais uma dúvida. Diga aí. Depois de quantos anos que aconteceu isso com Saulo, com Paulo, né? Que ele estava pregando e foi preso. Então, vamos lá. Boa pergunta, Maicon. Olha, Jesus morre e ressuscita por volta do ano 33. 33. A conversão de Paulo, historicamente, a gente não tem certeza, mas provavelmente Paulo se converte ainda na década de 30 do primeiro século. E ele exerce o seu ministério durante toda a década de 40 e a década de 50. Paulo morre provavelmente morto pelo imperador Nero, esse Nero que nós conhecemos da história, que é um ser terrível. Então, Paulo morre como mártir, provavelmente em Roma, e morte durante o governo do imperador Nero, aquele mesmo que tacou fogo em Roma e acusou os cristãos disso, né? Então, isso está acontecendo entre a década de 40 e a década de 50 do primeiro século. Deixa eu aproveitar e dar uma informação para vocês aqui, que a maioria dos cristãos não sabem. A maioria, cristãos de 40 anos de fé e que não conhece essa informação. Mas eu gostaria que nós, estudantes da Bíblia aqui, sejamos pessoas que amam a Bíblia e conhecem a Bíblia e a história da fé cristã. Primeira coisa, primeira informação. As cartas de Paulo, cartas como Romanos, Coríntios, Filipenses, Efésios, essas cartas escritas por Paulo, elas foram escritas, olhe bem, antes dos 4 evangelhos. Antes de Mateus, Marcos, Lucas e João. Vou repetir aqui. Romanos, Gálatas, chegou primeiro às comunidades cristãs, eram lidas primeiro nas comunidades cristãs, antes que os evangelhos como Mateus, Marcos, Lucas e João. Deu para compreender? Alguém Entenda, quando você trabalha numa empresa, quando dá 15 dias, você tem um vale. No seu caso, você acha melhor não dá vale ou dá vale? Aí, ó. Tem alguém falando de um vale que eu já mutei aqui também, Rogério. Vamos orar para Jesus pegar esse povo, porque está atrapalhando aqui, meu Deus. Ó, eu vou desativar o som de todo mundo aqui de uma vez só. Pronto. Tá todo mundo desativado agora, Rogério. Se alguém quiser falar... Pelo amor de Deus, muta tudo aí. Isso, mutamos todo mundo. Se alguém quiser falar, só me dá um toque aqui, tá bom? Então, ó, o que eu afirmei aqui é que as cartas dos apóstolos Paulo, principalmente as de Paulo, de João também, elas chegaram às igrejas antes dos evangelhos. Então, antes deles lerem Marcos, eles leram Gálatas, por exemplo. Tá ok?
Então, essa informação é importante, respondendo também aí ao Maicon a dúvida a que tempo isso estava acontecendo. Ok, Maicon? Legal, legal. Então, vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, agora segura um pouco que a gente vai continuar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí e a gente lesse agora Atos 25. Vamos continuar. Eu vou compartilhar a tela aqui um pouquinho com vocês. Deixa eu ver aqui, compartilhar. Muito bem, ó. Paulo diante do governador Festo, em Cesareia. Então, Festo substitui o governador Félix. Eles são romanos, eles são representantes do Império Romano. Então, eu vou começar a ler aqui, a gente vai acompanhando Atos 25. Diz assim: 3 dias depois que Festo chegou a Cesareia para assumir suas novas responsabilidades no governo da província, partiu para Jerusalém. Ou seja, 3 dias ele assumiu o cargo e foi para Jerusalém, onde os principais sacerdotes e outros líderes judeus se reuniram com ele e lhe apresentaram as acusações contra Paulo. Pediram a Festo, como favor, que transferisse Paulo para Jerusalém, pois planejavam armar uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu que Paulo estava em Cesareia e que ele próprio voltaria para lá em breve. Alguns de vocês que têm autoridade, voltem comigo, disse ele. Se Paulo tiver feito algo de errado, vocês poderão apresentar as suas acusações. 8 ou 10 dias depois, Festo voltou a Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Quando Paulo chegou, os líderes judeus vindos de Jerusalém se juntaram ao seu redor e fizeram várias acusações graves que não podiam provar. Paulo se defendeu. Não sou culpado de nenhum crime contra as leis judaicas, nem contra o templo, nem contra o governo romano. Veja que Paulo fala, olha, nem contra as leis judaicas, nem contra o templo e nem contra os romanos. Então Festo, o governador, querendo agradar aos judeus, perguntou: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim? Paulo respondeu: este é um tribunal oficial romano, portanto devo ser julgado aqui mesmo. O senhor sabe muito bem que não fiz nenhum mal aos judeus. Se fiz algo para merecer a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se sou inocente, ninguém tem o direito de me entregar a estes homens. Eu apelo a César. Gente, aqui uma pausa. Está acontecendo coisa da maior importância aqui. Os judeus, chefes do Sinédrio, querem levar Paulo para Jerusalém. Por quê? Porque lá eles vão tentar julgar Paulo através das leis judaicas. E eles estão, na verdade, fazendo acusações infundadas a Paulo que eles não podem provar. Mas, em Jerusalém, eles podem acusar Paulo de estar descumprindo as leis judaicas. Em Cesareia, não. Cesareia é uma cidade, digamos assim, secular, governada por Roma. Então, ele está sob o direito romano. Aí o governador Festo, pressionado, como todo político gosta de pressionado tentar fazer coisas populistas, ele diz: Paulo, você quer ir para Jerusalém para ser julgado lá? Paulo fala: não, eu estou em Cesareia, aqui é uma jurisdição romana e eu quero ser julgado por um tribunal romano. E como ele sente que está sendo pressionado, ele fala: olha, se vocês insistirem nisso, eu vou apelar para o imperador, eu apelo para César. E é isso que Paulo faz. Continua o texto. Verso 12. Festo, o governador, consultou seus conselheiros, ou seja, a procuradoria dele ali, por dizer, e por fim respondeu: muito bem, você apelou para César, então irá para César. Alguns dias depois, o rei Agripa chegou. Um outro rei de uma outra região. Chegou com a sua irmã Berenice. Não é a minha irmã também é Berenice, mas é a irmã do rei Agripa, que se chamava Berenice. O rei Agripa chega com a sua irmã Berenice para visitar o governador Festo. E durante a estada deles, que durou vários dias, Festo discutiu o caso de Paulo com o rei Agripa.
Tenho aqui um prisioneiro que Félix deixou para mim, disse ele. Quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e líderes judeus apresentaram acusações contra ele e pediram que eu o condenasse. Eu lhes disse que a lei romana não condena ninguém sem julgamento. O acusado deve ter a oportunidade de confrontar os seus acusadores e se defender. Quando eles vieram aqui para o julgamento, não me demorei. Convoquei o tribunal logo no dia seguinte e mandei chamar Paulo. Os judeus, porém, não acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Claro, o Festo era romano e ele estava esperando que tinha uma acusação conforme as leis romanas. Não veio nenhuma. Verso 19. Ao contrário, era algo relacionado à sua religião. E a um certo morto chamado Jesus, que Paulo insiste que está vivo. Olha só. Sem saber como investigar essas questões, perguntei a Paulo se estava disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado por essas acusações. Mas ele, Paulo, apelou ao imperador para que julgue seu caso. Por isso, ordenei que fosse mantido sob custódia até eu tomar as providências necessárias para enviá-lo a César. Então o rei Agripa, o rei visitante, disse a Festo: eu gostaria de ouvir esse homem pessoalmente. E Festo respondeu: amanhã poderemos ouvi-lo. No dia seguinte, Agripa e a sua irmã Berenice chegaram à sala de audiência com grande pompa, acompanhados de oficiais militares e homens importantes da cidade. E Festo mandou trazer Paulo e em seguida disse: Rei Agripa e demais presentes, este é o homem cuja morte é exigida pelos judeus tanto daqui, de Cesareia, como de Jerusalém. Em minha opinião, diz Festo, ele não fez coisa alguma para merecer a morte. Contudo, uma vez que ele apelou ao imperador para que julgue o seu caso, eu decidi enviá-lo a Roma. Não sei, porém, o que escrever ao imperador, pois não há nenhuma acusação clara contra ele. Por isso, eu o trouxe hoje aqui diante dos senhores, especialmente do rei Agripa, para que depois de o interrogarmos eu tenha algo para escrever, pois não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar as acusações contra ele. Pausa. Gente, aqui algumas coisas importantes. Lembre que nós estamos estudando o ministério do Espírito Santo. E lembre que nós estamos vendo o Espírito Santo agindo e usando a vida de Paulo. Agora, o profeta Isaías vai dizer que os caminhos de Deus são muito mais elevados que os nossos caminhos. Olha o que Deus está fazendo através de Paulo. Alguém poderia falar assim, mas o evangelho é isso? O sujeito, enquanto não tinha um encontro com Cristo ressurreto, vivia bem, vivia tranquilo, estava tudo certo. Daqui a pouco ele se converte a Jesus Cristo e a vida dele começa a ser surra, prisão, acusação. Ué, vale a pena tudo isso? Por que está acontecendo isso? Precisamos lembrar aqui. Olha o que o Espírito Santo está fazendo aqui. Primeiro, Paulo, onde chega, ele é conhecido por todos, seja a favor ou seja contra. E ele tem a oportunidade de sempre falar da sua mensagem. Eu prego Jesus Cristo, o Deus único, que veio restaurar os seres humanos a Deus. E todos precisam se arrepender para que recebam o dom do Espírito Santo. Agora, outra pergunta. Será que Paulo, numa situação corriqueira, normal, teria a oportunidade de pregar ao governador Félix, a não ser que ele fosse preso? Será que Paulo teria a oportunidade de pregar o evangelho de Jesus Cristo ao governador Festo, se ele não fosse um prisioneiro? Ou será que alguma vez na vida Paulo se encontraria com o rei Agripa e a sua irmã Berenice, se ele não fosse um prisioneiro especial, em que inclusive o rei pediu para Paulo, para conhecer Paulo? Perceba que o Espírito Santo está agindo no meio das dores, dos sofrimentos, das prisões, de tudo aquilo que a gente não imagina. Imagina se Paulo fosse como muitos cristãos de hoje em dia e dissesse assim, eu sou Paulo, eu sou apóstolo, eu curo muitas pessoas, eu tenho poderes espirituais e eu não vou preso nunca, porque filho de Deus não vai preso.
Ou eu nunca vou apanhar de ninguém porque eu sou um apóstolo de Cristo. Já pensou? Não seria equivalente hoje a gente falar, eu sou cristão e não vou tomar nenhum cuidado não, porque cristão não pega coronavírus. E se o cristão pegar coronavírus, ele não morre porque ele é cristão. Veja que isso nada tem a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Se a gente vai às Escrituras, isso nada tem a ver com as Escrituras. É por isso que nós não podemos perder os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração das Escrituras. Quando a gente se perde, a gente começa a engolir qualquer coisa e começa a fazer qualquer coisa e ser enganados, iludidos e, pior, decepcionados. Porque eu tenho conversado com algumas pessoas decepcionadas. Por que Deus não curou? Por que Deus não fez isso? Por que Deus deixou? Ora, é só ir às Escrituras que a gente vai ver que Deus tem caminhos mais altos que os nossos caminhos. E que Deus pode curar? Pode. Mas se o propósito dele for outro, ele vai cumprir o seu propósito. Porque Deus sabe como fazer o mal se transformar em bem. O Espírito de Deus se utiliza das prisões de Paulo para espalhar o evangelho para reis e governadores e povos estranhos. Quem de nós imaginaria isso? Mas o Espírito de Deus faz por outras vias, por outros caminhos. E é por isso que a gente precisa meditar nas Escrituras e não fugir dela. Ok? Terminamos aqui, então, o capítulo de número 25. E a gente tem uns minutinhos. Deixa eu ver se dá para eu ler pelo menos o 26 aqui. Eu acho que dá. Então, segura aí. Vou ler o 26. A conversa de Paulo com o rei Agripa, o rei que vem convidado do governador Festo para conhecer, inclusive, Paulo. Começa assim o texto bíblico. Então o rei Agripa disse a Paulo, você pode falar em sua defesa, Paulo? Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa. Olha a pregação e a defesa de Paulo. Rei Agripa, considero-me feliz de ter hoje a oportunidade de lhe apresentar a minha defesa contra todas as acusações feitas pelos líderes judeus. Pois sei que conhece bem todos os costumes e controvérsias dos judeus. Paulo está falando, rei, você é um representante romano e você conhece os costumes dos judeus. Então me ouça com paciência. Verso 4. Como os líderes judeus sabem muito bem, eu recebi educação judaica completa desde a infância. Vou lembrar aqui. Paulo nasce em Tarso, por isso que ele é chamado Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, e ele depois, quando criança, vai morar em Jerusalém. E em Jerusalém, ele é cuidado e ensinado e educado pelos rabinos, dentre eles, Gamaliel. É isso que ele está falando aqui. Recebi educação judaica completa desde a infância entre o meu povo, e depois em Jerusalém, entre o meu povo, Tarso, e depois em Jerusalém. Também sabem, e talvez estejam dispostos a confirmar, que eu vivi como fariseu, a seita mais rígida da nossa religião. Paulo está falando, quanto à religião, eu sou impecável, porque eu pertenço à seita dos fariseus, que é a elite dos judeus. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no cumprimento da promessa feita por Deus a nossos antepassados. De fato, é por isso que as 12 tribos de Israel adoram a Deus fervorosamente dia e noite e compartilham da mesma esperança que eu. E, no entanto, ó rei, olha o discurso de Paulo, acusam-me por causa dessa esperança, porque lhes parece tão incrível que Deus ressuscite dos mortos. Paulo joga de novo a confusão. Ele põe o tema ressurreição diante da mesa e diante do rei Agripa. 9. Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me e me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém, com autorização dos principais sacerdotes. Eu fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo.
E eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Parece que Paulo fazia parte de um conselho que condenava as pessoas contra as leis dos judeus, ou pelo menos a interpretação deles. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Verdade. Paulo, por exemplo, quando teve encontro com Cristo, estava indo para Damasco, que é a capital da Síria. Certo dia, numa dessas missões, dirigia-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, ainda caminho, uma luz do céu, mais intensa que o sol, brilhou sobre mim e os meus companheiros. Todos nós caímos no chão. E eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico, língua do povo, língua popular: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Não adianta lutar contra a minha vontade. Quem és tu, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Um parêntese aqui. Paulo estava perseguindo quem? Os cristãos. Mas agora ele ouve do próprio Jesus que quem ele persegue é Jesus. É nesse momento descrito lá em Atos 9, na conversão de Paulo, que Paulo percebe que ele está, na verdade, perseguindo ao próprio Jesus e não só aos cristãos. E que aquele Jesus que os cristãos pregam é o mesmo Jesus que apareceu a ele agora. Continuar o texto. Eu sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que eu lhe mostrarei no futuro. Ou seja, Jesus promete que daria a Paulo revelações novas. E eu o livrarei tanto de seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Portanto, Rei Agripa, diz Paulo, eu obedeci à visão celestial. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e depois na região de toda a Judéia. E também aos não-judeus, os gentios, dizendo que todos devem se arrepender, voltar-se para Deus e mostrar, por meio das suas boas obras, que mudaram de vida e de rumo. Verso 21. Alguns judeus me prenderam no templo por anunciar essa mensagem e tentaram me matar, mas Deus tem me protegido até esse momento para que eu dê testemunho a todos, dos mais simples até os mais importantes. Não ensino nada daquilo que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos. Paulo está falando, olha, estão me perseguindo por quê? O que eu estou ensinando é o que Moisés ensinou e que os profetas ensinaram. Diz que o Cristo, o Messias, viria e através do seu sofrimento ele atrairia as pessoas a Deus. Não tem nada de novo na minha mensagem. E que Deus vai ressuscitar os mortos? Bem, as escrituras dizem isso. Daniel diz isso. É isso que ele está falando para o rei. Que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos. E desse modo anunciaria a luz de Deus, tanto para os judeus como para os gentios, os não-judeus. De repente, Festo, o governador, gritou, Paulo, você está louco, Paulo? O excesso de estudo, o excesso das suas letras está fazendo você perder o juízo. Festo sabia que Paulo era um grande pensador, um grande intelectual. Mas mais do que isso, Paulo tinha revelação de Deus. E o governador falou, Paulo, você está delirando. E continue o texto aqui. Mas Paulo respondeu, não estou louco, excelentíssimo governador Festo. Digo a mais sensata verdade. E o rei Agripa sabe dessas coisas. Veja que Paulo coloca o rei no meio da conversa, ali, o rei visitante. Expresso-me com ousadia, porque tenho certeza de que esses acontecimentos são todos de conhecimento dele, do rei Agripa, pois não se passaram em algum canto escondido. Rei Agripa, o Senhor crê nos profetas?
E antes que o rei responda, ele disse: eu sei que o senhor crê. Então Agripa o interrompeu: você acredita, Paulo, que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? Olha a ousadia deste homem chamado Paulo com um rei e com um governador. Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, eu peço a Deus que tanto o senhor, rei Agripa, como os demais aqui presentes se tornem como eu, excetos que vocês não precisam ficar presos nessas correntes como eu. Então o rei, o governador, Berenice, a irmã do rei, todos os outros se levantaram e se retiraram. Enquanto saíam, conversavam entre si e concordaram: esse homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Muito bem. Terminamos o capítulo de número 26 de Atos dos Apóstolos e ação do Espírito Santo através do ministério de Paulo. E como o Espírito Santo está espalhando a mensagem do Cristo ressurreto através das prisões, dos sofrimentos. Paulo está chegando às cortes, Paulo está chegando aos reis, aos governadores, Paulo está chegando às escolas, às sinagogas, às praças. O evangelho está se espalhando, mesmo que isso gere muito sofrimento a Paulo. E agora nós temos os últimos 2 capítulos que serão o nosso objeto da próxima aula, 27 e 28. Paulo em direção a Roma para ser julgado em Roma conforme ele pediu, porque senão os judeus iam levar ele para Jerusalém e matá-lo à margem da lei romana. Então nós paramos por aqui e abrimos aqui o último período para as questões. Se sobrou alguma questão, a gente pode responder. Está com vocês agora até Atos 26, o ministério do Espírito Santo através da instrumentalidade de Paulo. Com vocês. Alguma questão? Dá vontade de dar glória a Jesus, né, mano? Dá vontade de dar glória a Jesus, né, Rogério? Que coisa excepcional. Que autoridade. Se for pelo Espírito, né, mano? Como é que o camarada vai chegar diante do rei? É muita ousadia. Só Deus para capacitar isso. Ele tem ousadia com o governador Festo, ele tem ousadia com o rei Agripa. E é o Espírito que dá essa ousadia a ele. Então, isso aqui vale uma reflexão, Rogério, que é a seguinte: por que Deus permite certas coisas na nossa vida? Por que Deus permite alguns sofrimentos? Por que Deus permite algumas perdas? Se nós não estudarmos as Escrituras e ver o que aconteceu com Pedro, com Paulo, com João e com tantos outros, a gente não vai entender que Deus está agindo no meio das coisas que a gente não compreende e que Ele está fazendo as boas novas do Evangelho de Jesus chegar às pessoas ou através da mensagem ou através do testemunho. Às vezes nós sofremos algumas coisas, a maioria das pessoas falam assim: mas por que tal pessoa está sofrendo isso? Ele é uma pessoa fiel a Deus, abençoada por Deus, obediente a Deus, ele não merecia passar por isso. Isso não tem nada a ver com merecimento. Às vezes, nós passamos por alguns sofrimentos para que o nosso testemunho no sofrimento leve as pessoas a conhecerem Jesus Cristo e disserem: como é que essa pessoa, no meio desse sofrimento, não blasfema, não deixa Cristo, pelo contrário, está resistindo, sendo fortalecido pelo Espírito Santo, pela palavra? Eu quero ser alguém assim também. Portanto, Jesus Cristo é pregado através do comportamento de alguém que sofre. É por isso que a gente tem que olhar, inclusive, para o sofrimento com um olhar mais amplo e mais profundo. Mais alguma observação, gente?
Todo mundo quietinho? É isso mesmo? Agora podem abrir os microfones, tá? Agora a gente está no finalzinho da aula, podem abrir os microfones aí. Deixa eu ver. Eu desativei, mas pode agora cada um aí ativar os seus microfoninhos, se quiserem. Deixa eu ver se eu consigo ver mais gente aqui de uma vez só. Eu vou colocar na galeria, assim eu consigo ver. Estou vendo mais gente aqui, ó. Estou vendo a Clara, Maicon, Raquel, a Ana Letícia, a Eleandra, eu não sei se ela está com os filhos aí, a Rosângela, o Rogério, o Naldo, a Carla Patrícia, deixa eu ver, eu não sei se é parente da Josi, a Josi também está aqui, o Elton, aqui a Érica e o Robson, que está ali, olha, maravilha ver os meus irmãos queridos, né? O Naldo abriu a câmera, o Diogão aí também, olha. A Cris está aí, a professora Pamela Dória está aí, né? A Ana Montalvão, a Bruninha Montalvão, o Rogério, o Regis, o Jefferson. Que bom ver todos vocês, meus irmãos queridos, e muita saudade, esperando a oportunidade da gente poder estar juntos assim que possível, né? Nós estamos tendo agora uma mudança do perfil de segurança sanitária no domingo que vem. E a partir de segunda, eu acho que a gente entra para a fase vermelha com a diminuição um pouco das restrições. Mas o perigo ainda é grande, portanto, se cuidem bastante, que a coisa não está fácil, né? Deixa eu ver se tem aqui, chegou alguma coisa no bate-papo. Pastor, uma dúvida. Bem, se alguém tiver aí, vai escrevendo que eu estou disponível aqui para perguntar. Fiquem à vontade. Pastor, diga. Dessa época, depois de Jesus, os apóstolos e os discípulos deles, por que eles não continuaram com Paulo? Então, vamos lá. Vamos entender aqui. Os discípulos de Jesus eram os alunos de Jesus. Depois da morte e da ressurreição, esses discípulos foram chamados apóstolos. Apóstolo quer dizer enviado, ok? Então, os apóstolos de Jesus eram 12. Judas trai Jesus e se suicida. Então, um outro é escolhido, que é Matias. Matias completa os 12. Esses 12 apóstolos, eles estão em Jerusalém. Eles são judeus. E eles estão pregando Jesus Cristo para os judeus em Jerusalém. Mas Deus prepara Paulo para pregar aos gentios, ou seja, os não-judeus. Então, Paulo sai para viajar, nós vimos aquelas viagens, a primeira, a segunda e a terceira, pelo mundo inteiro, para pregar Jesus Cristo para os não-judeus, que no Novo Testamento é chamado de os gentios. Então, os apóstolos estão em Jerusalém, liderando a igreja em Jerusalém. E Paulo está incendiando o mundo da sua época, pregando o evangelho. Ok? Ok, pastor, obrigado. Entendi. E depois, Maicon, a perseguição começa a vir também aos apóstolos que estão em Jerusalém, porque alguns deles começam a ser perseguidos e mortos, e alguns deles, inclusive, perseguidos em outras localidades que não Jerusalém e Israel. Então, essa perseguição vai aumentando depois. Tanto é que Pedro vai ser morto como Marte, Tiago também, e muitos outros, inclusive o próprio Paulo. Deu para compreender? Deu, pastor. Obrigado. Legal, legal. Mais alguma questão, gente? Eu acho que não, né? Eu só vou fazer aqui uma informação histórica. Então, lembrando, mais ou menos no ano 33, Jesus morre e ressuscita. Jesus passa 40 dias com o corpo ressuscitado. Ele sobe aos céus depois de 40 dias e deixa o aviso para os seus discípulos apóstolos: fiquem em Jerusalém, que vocês vão ser revestidos de poder pelo Consolador. 10 dias depois dele dizer isso, o Espírito vem sobre os discípulos e eles saem evangelizando toda aquela região da Palestina. Então,
Aí nasce a igreja cristã com 120 pessoas numa sala, num cenáculo, que começa a evangelizar toda a região de Jerusalém e da Palestina. Então, nós já estamos aí no ano 34, 35, ok? E aí, provavelmente, entre 35 e 40, é a conversão de Paulo. E Paulo passa um tempo no deserto da Arábia, uns 3 anos. Depois, ele fica quase 13 anos fora de Jerusalém. Então, tem um ministério aí de 16, 17 anos fora de Jerusalém. Então, nós já estamos, de 35, quase 15 anos, nós estamos já na década de 50. Então, Paulo está escrevendo Gálatas, Efésios, Coríntios, Romanos, Filipenses, tudo isso está sendo escrito. E na finalzinho da década de 50, lá pelo ano 57 e 60, é que é escrito o primeiro dos evangelhos, que é o evangelho de Marcos. Portanto, os escritos de Paulo são anteriores aos evangelhos, aos 4 evangelhos. Ok? Então, na década de 60, a perseguição é enorme, muitos cristãos morrem por causa do testemunho a Jesus Cristo, e no ano de 67, mais ou menos, Paulo é morto. Ano de 67. No ano 70, o Templo de Jerusalém, o segundo templo, aquele que foi reformado e ampliado por Herodes, é destruído pelos romanos. E os judeus são dispersos pelo mundo. Então, os judeus, no ano 70 do primeiro século, deixam de ser um país e uma nação, e não têm mais território. Eles são levados, vão para outros lugares, eles passam o século 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até o século 20, sem ter uma nação organizada. Só em 1948, século 20, que a ONU declara o território da Palestina dividido entre 2 povos, os judeus e os árabes. É isso que a ONU declara. E com um trabalho muito importante de um embaixador brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha é tão importante para os judeus, esse embaixador brasileiro, que em Jerusalém tem rua com o nome dele, tem museu com o nome dele. Porque ele foi o responsável por Israel ter também um território. O voto dele, ele era o líder que estava conduzindo as reuniões da ONU nesse pós-guerra, no finalzinho da Segunda Guerra. Só que quando a ONU declara que parte do território vai ser dos judeus e parte dos árabes, o que acontece? Os árabes não aceitam a resolução da ONU e declaram guerra a Israel na mesma semana da independência. Só que, milagrosamente, Israel começa a se preparar e vence por 2 vezes 5 nações árabes em 6 dias, a Guerra dos 6 Dias. E aí, quando Israel vence os árabes, ele tem que ocupar os territórios para não ser atacado. E aí começa essa confusão que a gente vê até os dias de hoje entre palestinos e judeus. Vem desse tempo do final da Segunda Guerra, ok? Informação histórica para a gente entender. Os judeus perdem o território e o seu espaço no século I e se recupera parte dele no século XX, tá ok? Alguém perguntou aqui com que idade Paulo falece, a Cris, né? Você já respondeu um pouco, mas quero saber sua opinião se alguém pode morrer antes do planejado por Deus. Olha que pergunta. A Cris, alguém pode morrer antes de planejado por Deus? Vamos pensar aqui juntos, olha só. Alguém pode morrer antes do ideal, vamos dizer assim. Mas nenhuma morte pega Deus de surpresa. Ok? Então, assim, a nossa expectativa sobre algumas coisas pode ser que elas não se cumpram e que nós partamos desse mundo antes. Mas isso não pega Deus de surpresa. Aliás, nada pega Deus de surpresa. Ok?
Espero ter ajudado aí na compreensão. Cris, mais alguma questão, gente? Para apimentar aí essa pergunta da Cris, Manu, aqui no versículo, que me fugiu agora da memória, aquela questão de honrar pai e mãe para que seus dias sejam prolongados sobre a terra. Não sei se cabe aí dentro do que ela perguntou. Deus não é pego de surpresa, obviamente que não, em hipótese alguma. Mas, segundo esse versículo, nos dá margem, pelo menos, para poder ter algumas questões, né, no que diz respeito, se quer dizer que se o filho não honra o pai e a mãe, ele corre o risco de abreviar os dias dele na Terra, né? É verdade. Ou não, Essa é uma promessa da Bíblia Sagrada e é por isso que a gente deve honrar pai e mãe, independente se eles são bons ou ruins. Independente. Agora, veja só, Rogério, vamos dizer assim que eu tenho a insensatez, eu, Manu, de agora, eu estou com 49 anos, eu tenho a ideia insensata de subir ao meu prédio aqui onde eu estou e falar assim: eu não acredito na lei da gravidade. Portanto, eu vou pular desse prédio e eu vou flutuar e vou chegar de mansinho lá embaixo na rua Pio XI. O que você acha que vai acontecer, Rogério? Mano, você vai se lascar todinho, viu? É chato. Eu também acho. Eu também acho. Veja, essa é uma decisão livre minha. A pergunta é, isso pegou Deus de surpresa? A resposta é não. Mas eu sou um ser moral e responsável. É por isso que Deus está diante de nós, falando o tempo todo como falou diante de Moisés e do povo de Israel. E diante de vocês está a morte e a vida. Escolham, pois, a vida. Eu quero que vocês vivam. Eu quero que vocês vivam bastante. Eu quero que vocês tenham vida longa. É isso. Então, não use de insensatez com a vida de vocês. Ok, Rogério? Manu. Ok, Manu. Obrigado. Deus abençoe. Diga aí, Jefferson. No tempo de Paulo, havia um sistema de escravidão entre os povos. É possível que Paulo ele recebe esses títulos de outras nacionalidades devido à família dele vir de família escrava, porque naquele tempo tinha famílias que, por passar por escravidão e passar por esse período por conta do trabalho, que era uma maneira que eles usavam naquela época, por conta do trabalho escravos, eles conseguiam nacionalidades, eles eram reconhecidos, recebiam títulos por conta do trabalho da família de Paulo. Talvez ele conseguiu essas nacionalidades. Olha só, uma pergunta muito interessante do Jefferson, que envolve o caráter histórico aí da nossa fé e da pessoa do apóstolo Paulo. Há informações que a gente tem que são, digamos assim, fidedignas e outras que são conjecturas. Mas a pergunta é, como é que Paulo e a sua família recebeu o título de cidadão romano? Isso é uma grande questão que tem gerado pesquisas acadêmicas e tudo mais. A gente não tem uma informação precisa. A questão é, Paulo era cidadão de Tarso, que era uma província romana. Portanto, ele recebeu o título de cidadão romano por ter nascido numa província romana. Parece que a mãe de Paulo tinha sido expulsa de Jerusalém e foi para Tarso. E lá Paulo nasce com o título de cidadão romano, e não só isso, ele tem toda a educação, talvez aí na segunda infância, na pré-adolescência, já em Jerusalém. Então, Jefferson, essa é uma possibilidade, mas a gente não tem como afirmar, diante das informações históricas que se tem nesse momento, de que tenha acontecido exatamente isso, mas é uma possibilidade, sim, porque quando Paulo fala para um cidadão romano,
um oficial romano que ele é romano, o cara se assusta e fala assim, como assim você é romano? Eu também sou romano, mas eu tive que trabalhar a vida inteira, paguei uma grana enorme para me tornar. E como é que você se tornou romano? Né? Ele fica impressionado, porque ser romano era uma situação absolutamente de destaque. Né? Agora, como é que Paulo e a sua família receberam esse título? A gente não tem essa informação. Mas uma das possibilidades é que Paulo viveu numa época em que a escravidão era uma realidade, embora a escravidão no Império Romano era um pouco diferente do que a gente conhece dos africanos, por exemplo. Era uma situação bem diferente, aliás. Né? O escravo, via de regra, convivia nas casas, ele tinha uma certa proximidade com as pessoas da casa. Alguns escravos tinham até outros escravos. Era uma situação meio complexa no Império Romano, isso. Né? Agora, isso não quer dizer que Paulo concordava com isso, não. Paulo era cidadão de uma época. A gente vê em Filemon, na carta de Paulo a Filemon, muito claramente que ele, embora viva num ambiente que a escravidão é uma realidade, ele fala para o Filemon receber o Onésimo, que é um escravo, como um irmão em Cristo. Né? Então, isso precisa ficar evidente, que embora Paulo seja cidadão de uma época, nele o evangelho já projeta pessoas livres de toda raça, tribo, língua e nação. Ok, Jefferson? Legal, mais alguma coisa por aí, meus irmãos? Ok, mano, ok. Amém. Jefferson, só para lembrar você, em algum momento aí, antes da gente terminar o curso, eu vou voltar um pouquinho àquele tema que você abordou aqui sobre o significado do batismo no Espírito Santo, se é a mesma coisa que justificação, se é diferente, se o que Paulo está chamando de batismo no Espírito Santo é a mesma coisa que Lucas ou não. Eu vou voltar um pouco no tema, mas eu deixei para o final para não confundir a cabeça de vocês, tá bom? Legal. Mais alguém, gente? Se não tiver, a gente caminha para o final aqui. Ô, Manu, eu não sei se Diga. vai ter mais perguntas, mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de estar reunido aqui com algumas pessoas, com os nossos irmãos, e dentre os nossos irmãos aqui, certamente existem pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão passando por dificuldades. Eu acho que depois de uma palavra, de uma ministração, de um estudo tão edificante, que fala da pessoa do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, eu acho que seria uma grande oportunidade para nós encerrarmos esse curso orando por essas pessoas que estão aqui. Ainda hoje eu estive conversando com um dos nossos irmãos que acabou de perder a sua esposa, que é o Elias, que requer muito das nossas orações, para que o Senhor tenha misericórdia. Então, eu não sei se você concorda comigo, mas claro que sim. Claro que sim, Rogério. Vamos fazer isso, terminar pedindo a ação do Espírito Santo. Nós temos muita dor e sofrimento. Nós temos o Elias, que sofreu a partida da Míria. Nós temos o caso da minha sobrinha Liliane, que partiu com 40 anos de idade. Hoje, agora à noite, acabei de ter informação que o Rubens, o esposo dela, teve alta do hospital. Graças a Deus por isso. Claro que a gente fica feliz, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que serão dias difíceis para ele. Como pensar em perder a esposa aos 40 anos de idade, no auge da vida. Então, orem pelo Rubens, que é o esposo da Liliane. E a Cássia, minha irmã, também, a semana passada, teve alta da UTI que é a mãe da Liliane, né? Então, também oremos por eles, todos que são líderes de igreja e estão passando por esse momento bastante difícil. A Marlúcia, mãe da Giz e do Regis, também está com o Covid, está se recuperando, né? E deve ter outras pessoas que vocês conhecem aí. E a gente também lembrar, se vocês estão passando num momento muito difícil, principalmente vocês que trabalham por conta, gente, não fiquem com vergonha,
façam a gente saber. De repente, a gente pode ajudar com um pouco de uma compra pequena, alimentação, alguma ajuda, um remédio. Não fiquem com esse problema para si. Nós somos uma comunidade de fé e nós podemos ajudar uns aos outros além da oração. Inclusive, o Instituto Atos agora encampou uma campanha que está soltando nas redes sociais. Vocês vão ver um vídeo meu e da Giz, chamando todos para uma campanha que é chamada Mais que Música, Mais que Arte, Mais Amor, que é todo mundo que está com o coração assim, solidário e pode fazer isso, você entra lá num link e você compra uma cesta básica de uma empresa e essa empresa entrega no Instituto. E o Instituto leva para as famílias carentes dos alunos, da igreja, de todo mundo que está precisando. Então, nós já vimos que já começou lá bastante coisa, eu já estou fazendo lá também, eu quero convocar, se você pode, lá tem, acho que 3, 4, 5 opções, você escolhe a opção da cesta que você quiser, doa essa cesta, a empresa já leva no Instituto e a equipe do Instituto faz chegar em pessoas que precisam. Principalmente nesse momento que as pessoas estão sem renda, são empregos, sem o pão à mesa e uma parte delas ainda adoecida, tá ok? Rogério, a nossa secretaria, hoje, esse vídeo que você e a Giz fez, mano, a secretaria da nossa igreja já soltou. Quem não recebeu esse link, pode me chamar no WhatsApp, que eu passo esse link, que está comigo também, chegou para mim. E quem puder, inclusive, compartilhar com empresários que têm condições, né, para que nós possamos, de alguma forma, através do nosso instituto, que é o nosso braço social, para alcançar muitos pais, mães, pessoas que estão precisando do pão literalmente sobre a mesa, porque é só Deus para suprir. Que cada um fizer a sua parte. Se você não pode doar, mas se você pode compartilhar, quem sabe no seu grupo vai ter alguma pessoa que vai se manifestar, vai dizer como é que faz, você vai explicar. E nós, pastores, nós estamos à disposição dos nossos irmãos. Os irmãos podem contatar com o nosso pastor Manô, ou comigo, ou outros pastores. Nós somos uma equipe pastoral, estamos à disposição dos nossos irmãos para interceder, para orar, para trazer uma palavra direcionada de Deus para o teu coração. E eu não tenho dúvida que é chegado o momento de nós sermos generosos, cuidarmos um dos outros, inclusive com o pão de cada dia, literalmente. É isso então, mesmo. Rogério, então nós vamos orar por isso agora e eu peço aqui, reforço o que o Rogério falou, se você tem uma lista de contatos, de amigos de trabalho, manda esse link, porque quanto mais gente se envolver com isso, a gente vai diminuir o sofrimento. Eu estou vendo reportagens passando aqui, tem pessoas que não... Gente, tem pessoas que faz muito tempo que não comem um pedaço de carne. A Giz fez visitas agora com a equipe do Instituto, que o pessoal já tinha acabado, até um ovinho que tinha lá, não tinha mais. Gente que não consegue comprar gás. Tem pessoas nos nossos bairros que estão utilizando lenha porque não tem o dinheiro do gás. Então, parece que é uma coisa distante, mas não é distante. Está perto da gente isso. E é fundamental que a gente se reparta em amor. Isto é o Evangelho. Isto é o Evangelho. Tá? Eu estou vendo a Cris dizendo aqui, tem amigos que estão internados, vamos orar por eles. Rogério, então nos conduza em oração para que o Senhor traga cura e para que o Senhor nos faça instrumento dele num momento desse de tanta necessidade. Por favor, Rogério. Querido Jesus, te damos graças por uma oportunidade tão maravilhosa que Amém. O Senhor nos deu de nos alimentarmos do pão divino, do pão que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, e enche os nossos corações de esperança, Aleluia. De convicção de que tu és um Deus que cuidou de Paulo Amém. Quando todos e tudo estava contra ele, e o Senhor
foi com ele, cuidou, supriu a necessidade de Paulo. Sim, meu Pai. E nesta mesma fé, nesta mesma esperança, eu clamo a Ti, Senhor, pelos meus irmãos que Sim, estão com falta do pão na sua casa, cansa-os. pelos amigos da Cris que estão internados, que requer de um milagre. Ó Deus, tenha misericórdia. Se existe pessoas, Senhor, que estão aqui no nosso grupo, que estão com a sua esperança, a sua fé abalada e que precisa de um milagre, de uma renovação espiritual. Ó Espírito de Deus, nós falamos da tua ação, nós ouvimos falar da tua ação na vida de Paulo. Aleluia. Então, Senhor, age nos corações que ouviram a tua palavra. Ó Deus, que possamos ser uma comunidade, que possamos viver, agir Glória. conforme o teu evangelho. O teu evangelho diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, devemos compartilhar daquilo que é chegado até as nossas mãos. Senhor, tenha misericórdia. Ó Deus, esse link do nosso instituto, que foi elaborado pela nossa pastora Giz, pelo nosso pastor Manô. Senhor, faça chegar na mão de empresários, de pessoas que têm condições, que são generosos, para abençoar vidas, famílias que precisam de um milagre, que estão precisando, Senhor, do pão sobre a mesa. Tenha misericórdia do nosso país, da nossa nação, do estado econômico do nosso país. Tenha misericórdia, Senhor, do estado político do nosso país. Senhor, toque no coração desses homens que estão no poder. Ó Deus, que eles não sejam injustos, mas que sejam justos ao ponto, Senhor, de tomar atitudes e ações para beneficiar o povo brasileiro. Tenha misericórdia, Senhor. Te damos graças pela vida do Rubens, Senhor, que saiu do hospital. Te damos graças pela vida da Cássia, ó Deus, que já está na sua casa, mas, Senhor, que ela precisa de força emocional para, Senhor, ó Deus, superar a perda da sua filha. Ó Deus, tenha misericórdia do Elias, que está enlutado, Senhor. Tenha misericórdia dos filhos do Elias. Senhor, age, Senhor, em cada coração que aqui participam deste curso tão edificante para as nossas vidas. Senhor, abençoe o nosso pastor, ó Deus, que sobre ele repouse sempre a ação do teu Espírito, que tem se dedicado, Senhor, a nos ensinar a tua palavra, que é viva e eficaz, que traz vida para os nossos corações e esperança às nossas mentes. É no nome de Jesus que eu oro te agradecendo hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. meus irmãos. Continuemos orando uns pelos outros. Uma boa noite de descanso para vocês. Um dia produtivo amanhã. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Cuidem-se. Usem máscara. Lavem as mãos. Cuidado com as aglomerações. E vamos fazendo o nosso culto diário, fazendo da nossa vida o templo de adoração a Deus, até que a gente possa novamente nos reunir lá no nosso auditório, tá bom? Um beijo a todos vocês, uma boa noite, fiquem com Deus, até a próxima!